O estrondo das pás do helicóptero rasgou a noite estrelada, abafando o jazz vibrante da banda e os risos ocos dos convidados. O vento forte, um verdadeiro tufão repentino, fez os guardanapos de linho voarem e taças de champanhe estilhaçarem-se no chão de mármore junto à piscina infinita. Mal deu tempo de levar a flute à boca. Era suposto ser o meu triunfo, o auge da minha vida. A Quinta da Foz, em Cascais, um monumento à minha fortuna, estava a brilhar, cada uma das 20 divisões inundada de luz, e um espetáculo de lasers projetava as minhas iniciais no céu noturno. TM. Agora tudo parecia ter se transformado num pesadelo de filme de ação. As luzes do palco, onde minutos antes eu tinha estado, a declamar a minha libertação e a pedir Sofia em casamento, apagaram-se. Tudo mergulhou numa semi-escuridão iluminada apenas pelas luzes subaquáticas da piscina e pelo luar que teimava em espreitar entre as nuvens escuras. O chão vibrava com uma potência que não era o bass da música. Era o som inconfundível de um motor massivo e potente a anunciar uma presença inusitada. Um foco de luz do céu atingiu a água com uma intensidade ofuscante e então um helicóptero. Preto, elegante, sem identificação aparente, exceto por um brasão dourado na lateral, descia lentamente em direção ao heliporto privado que eu nunca usava porque o barulho me irritava. Quem tinha autorizado isto? Gritei, tentando encontrar o meu chefe de segurança, Abel, no meio da confusão. Tirem-nos daqui! Mas o helicóptero já tinha aterrado. As pás desaceleraram e a porta abriu-se com um silvo. E de lá saiu uma mulher. Não era a Ana que eu conhecia. Não estava a usar o gabardine bege amarrotado daquele dia na torre, nem o cabelo solto e sem maquilhagem. Esta Ana usava um fato de smoking azul meia-noite, perfeitamente ajustado, e uns saltos agulha de 15 centímetros que se enterravam na relva molhada. O cabelo estava puxado para trás, feroz, moderno, transmitindo uma autoridade gélida. Ela avançava contra o vento, ladeada por 2 homens de fatos escuros, cada um com uma pasta. A multidão abria-lhe caminho, aterrorizada, confusa. Esforcei-me para vê-la através do brilho das luzes. Reconhecia a forma de andar. Reconhecia a silhueta. Mas o meu cérebro recusava-se a processar a realidade. Era a Ana. Mas esta mulher irradiava um poder frio e aterrorizante. Ela caminhou diretamente para o palco, a multidão afastando-se, abrindo um corredor largo. Parou no pé da escada, a olhar para mim e para Sofia, que permanecia ao meu lado, pálida, com o diamante de 10 quilates a brilhar no seu dedo. Comecei a rir, um riso nervoso e seco que mal me saía da garganta. O que é isto, Ana? Alugaste um helicóptero com o cheque da pensão? Foi isso, não foi? Gastaste os 50 mil euros numa entrada dramática para vir pedir a tua torradeira de volta? Ana não gritou, simplesmente esticou a mão e um dos homens de fato entregou-lhe um megafone. Lembro-me do clique quando o ligou. João, sai do meu palco, disse ela, a voz calma, amplificada, a ecoar pela relva, agora silenciosa. Do meu palco? Engasguei-me. Querida, estás a invadir propriedade privada. Vou chamar a polícia. Na verdade, Ana respondeu fazendo um sinal ao outro homem. Ele avançou e abriu uma grande pasta azul. Tirou um único documento com um selo dourado. És tu quem está a invadir? De que é que estás a falar? O meu coração começou a bater descompassadamente, como um tambor de guerra a anunciar um desastre iminente. A escritura, João, disse Ana, a voz dela cortando o ar da noite como uma lâmina de aço. Estavas tão ocupado a esconder os teus bens em empresas de fachada que te esqueceste de quem era, de facto, o dono da terra onde essas empresas estavam registradas. Ela ergueu o documento. O meu avô não me deixou apenas uma patente. Deixou-me o fundo fiduciário.
o fundo fiduciário que detém a terra onde esta casa está construída. O fundo que detém a propriedade intelectual do teu produto principal. E o fundo que... Ela fez uma pausa, um pequeno sorriso perigoso brincando nos seus lábios. Automaticamente dissolve quaisquer acordos de arrendamento em caso de divórcio iniciado pelo locatário. Ela deu um passo em frente, os seus olhos fixos nos meus, duros como pedra. Não assinaste apenas os papéis do divórcio ontem, João. Assinaste um incumprimento dos teus empréstimos comerciais a partir da meia-noite. Ela fez um gesto de verificar um relógio imaginário no pulso. Eu sou a proprietária da casa. Eu sou a proprietária da empresa. E eu sou a proprietária do palco em que estás a pisar neste momento. Congelei. A taça de champanhe escorregou dos meus dedos e partiu-se no palco. O som agudo, o único a quebrar o silêncio atordoante. A festa estava muda. Todos observavam. Sugiro que corras, Ana sussurrou para o megafone, antes que eu chame a segurança para remover o lixo. O silêncio no relvado da Quinta da Foz era mais pesado do que o ar úmido da noite. 200 das pessoas mais ricas do mundo estavam paralisadas, agarradas às suas taças de cristal, os olhos a saltarem entre mim, no meu smoking branco, e Ana, no seu fato azul meia-noite. O meu rosto tinha passado do rubor da vitória para um pálido cinzento cera. Tentei rir de novo, mas saiu como uma tosse seca. Isto é uma piada. Gaguejei, procurando apoio com os olhos. Segurança. Tirem esta mulher da minha propriedade. Ela está mentalmente instável. Gesticulei freneticamente para a equipa de segurança do perímetro, aqueles homens corpulentos com camisas polo pretas que eu contratava para todos os meus eventos, mas eles não se moveram na direção de Ana. Em vez disso, o chefe de segurança, o Abel, tocou no seu auricular e caminhou calmamente para o palco. Abel, agarra! Gritei, apontando um dedo trêmulo para Ana. Abel parou no pé da escada. Olhou para mim, a sua expressão vazia. Não posso fazer isso, Sr. Mendes. O contrato para este evento foi assinado pela entidade Mendes Estate Holdings. A partir das 0001, a autoridade de assinatura para essa entidade mudou. Respondemos ao proprietário da propriedade. Abel virou-se e acenou respeitosamente a Ana. Boa noite, senhora Costa. Garantimos o perímetro como solicitado. A multidão engasgou. Um murmúrio varreu os convidados como um incêndio. Ela comprou a equipa de segurança? Não, ela era a dona deles. Senti o mundo a inclinar-se, a ruir sob os meus pés. O quê? De que é que estás a falar? Ana subiu os degraus. O clic-clac dos seus saltos no palco de madeira era o único som que se ouvia em Cascais. Parou a 1 metro de mim. De perto, pude ver que ela não era a mulher insignificante e quieta que eu tinha ignorado durante uma década. Os seus olhos eram agudos, calculistas, olhos que percebi que nunca tinha realmente olhado. Não comprei a segurança, João, disse ela, a voz amplificada pelo megafone que ainda segurava. Não precisei. Ela fez um sinal ao advogado atrás dela. Leia, Sr. Sterling. Cláusula 14, secção B do Fundo Familiar Costa, estabelecido em 1995. O advogado, um homem de cabelo grisalho e voz de juiz, avançou para a luz. Ajustou os óculos. A cláusula de integridade, leu o Sr. Sterling, o terreno situado na Rua Oceano, número 14, juntamente com os direitos de propriedade intelectual do algoritmo Costa, atualmente utilizado pela Mendes Tech, são mantidos em fundo fiduciário. Estes ativos são arrendados à Mendes Holdings pela quantia de €1 por ano, contingente ao casamento da beneficiária, Ana Costa, com o CEO em funções. Em caso de divórcio iniciado pelo CEO ou de qualquer infidelidade comprovada, o arrendamento é imediatamente nulo e sem efeito e todos os bens revertem para a beneficiária. Sterling olhou para cima, fechando a pasta com um estalo.
O arrendamento dissolveu-se à meia-noite. Está atualmente a invadir propriedade privada. Olhei para ele, a boca aberta. O algoritmo Costa. Isso é o código do motor logístico. Isso é 70% da minha receita. Era 70% da tua receita, Ana corrigiu suavemente. Agora é apenas um código que já não tens licença para usar. Olhei para Sofia. A minha noiva estava paralisada, o diamante enorme a pesar na sua mão. Ela olhou para mim, depois para Ana, depois para os convidados aterrorizados. João, sussurrou Sofia, a voz a tremer. Isto é verdade? Tu não és o dono da casa. Eu construí esta casa. Rugi, as veias a saltarem-me do pescoço. Paguei pela construção, paguei pelo mármore, paguei pela folha de ouro nos tetos. Pagaste por melhorias numa estrutura que não te pertencia, disse Ana calmamente. Obrigada por isso, aliás. As renovações estão adoráveis. Acho que vou ficar com a piscina. Não podes fazer isto! Agarrei-a, a desesperança a tomar conta de mim num borrão de movimento. Abel, o chefe de segurança, saltou para o palco. Interceptou-me, agarrando-me o braço num bloqueio que me forçou a cair de joelhos. Larga-me! Eu sou João Mendes! És um intruso, disse Ana, olhando para mim. Não parecia triunfante. Parecia eficiente, como um CEO a despedir um estagiário incompetente. Virou-se para a multidão. Senhoras e senhores, Ana anunciou, a sua voz firme. Peço desculpa pela interrupção. São bem-vindos a ficar e desfrutar do champanhe. É excelente, escolhi a safra eu mesma há anos. No entanto, o Sr. Mendes vai deixar-nos. Olhou para Abel. Escorte-o para fora e a sua noiva. Espera! Sofia gritou. Retirou a mão quando Abel a tentou agarrar. Olhou para mim de joelhos na terra, o meu smoking manchado, o rosto vermelho de humilhação. Depois olhou para Ana, que estava alta, poderosa e inegavelmente no controlo. Sofia olhou para o anel no seu dedo. Lutei com ele por um segundo, puxou-o e atirou-o para o meu peito. Disseste que eras o dono de tudo, gritou Sofia. Mentiroso, disseste que ela não era ninguém. Sofia, não, implorei. Não vou ser despejada por tua causa. Ela agarrou a sua mala e desceu as escadas, desaparecendo na multidão de socialites atordoados. Observei-a ir embora. Olhei para Ana. Tu planeaste isto. Deixaste-me assinar os papéis. Deixaste-me fazer a festa. Eu dei-te uma escolha, João, Ana disse, inclinando-se para que só eu pudesse ouvir. Naquela sala de reuniões, perguntei-te sobre o cão. Se tivesses mostrado um pingo de humanidade, um pingo de bondade, eu talvez tivesse negociado o arrendamento, mas não o fizeste. Quiseste esmagar-me. Quiseste ganhar. Levantou-se e fez sinal a Abel. Tira-o da minha frente. Enquanto Abel arrastava um João Mendes a gritar pelo corredor central da festa, passando pelos colegas de quem eu me tinha gabado, pelos rivais de quem eu tinha zombado, a banda hesitou. Toquem, Ana ordenou, olhando para o vocalista. A banda começou a tocar uma melodia. Era alegre, era jazzy, era Hit the Road, Jack. A multidão, sentindo a mudança de poder, começou a aplaudir, primeiro timidamente, depois ruidosamente. Não estavam a aplaudir-me. Estavam a aplaudir a nova rainha. Eu tinha saído daquela torre uns dias antes, a rir-me, com uma sensação de invencibilidade. Naquela sala de conferências do 402º andar da Torre Mendes em Associados, em Lisboa, o ar era gélido, parecia um frigorífico. Era propositado. Gostava dos meus ambientes estéreis, controlados e desconfortáveis para todos, exceto para mim. Eu estava à cabeceira da mesa de mogno, a verificar o meu Rolex pela terceira vez em 2 minutos. Um Patek Philippe presente da minha mulher, em breve ex-mulher, pelo meu 40º aniversário. Girei-o no meu pulso, o metal pesado,
uma algema que eu estava prestes a arrancar. Ela vem ou o Volvo velho dela avariou de novo na ponte 25 de abril? Eu resmunguei, nem me dando ao trabalho de levantar os olhos do telemóvel. Estava a enviar mensagens a Sofia, uma série de emojis de garrafas de champanhe. O quase pronto, meu amor. Prepara o gelo. Do outro lado da mesa, o meu advogado, um tipo chamado Pedro Lobo. Não, Pedro Lince. Sempre me esquecia do apelido dele. Era apenas o faz-tudo, nos meus contatos. Ele baralhava uma pilha de documentos. Ela está no elevador, senhor Mendes. A recessão acabou de a anunciar, disse o Pedro. A voz dele parecia folhas secas a serem esmagadas. Lembre-se da estratégia. Não se envolva. Deixe-a chorar. Deixe-a implorar. O senhor assina. Ela assina. Partimos. Eu ri. Um som áspero, quase um latido. A Ana não implora, Pedro. Ela apenas existe. É um móvel antigo e valioso que perdeu o brilho há 10 anos. As portas duplas de vidro abriram-se. Ana Costa entrou. O meu primeiro pensamento foi, está cansada. Estava a usar um gabardine bege que já tinha visto dias melhores. E o cabelo, geralmente preso num coque severo, estava solto, emoldurando um rosto sem maquilhagem. Parecia uma mulher que tinha desistido. Perfeito. Estás atrasada, disse eu, recostando-me e pondo os pés na cadeira vazia ao meu lado. Tenho uma reserva para jantar no Lusitano às 8. Vamos despachar isto. Ana não olhou para mim. Sentou-se em frente, pousando as mãos na mesa. Estavam a tremer ligeiramente. Eu sorri com desdém. Medo. Ela sabe que está prestes a perder o estilo de vida. Peço desculpa, João, disse ela, a voz suave, mal um sussurro. Trânsito, gozei. Claro. Bem, Pedro, guia-a pelo matadouro. Pedro Lince pigarreou e empurrou uma pasta grossa para Ana. Senhora Costa, como discutido na mediação, os termos são finais. Receberá a casa de campo em Melgaço, o Volvo de 2018 e um pagamento único de 50 mil euros de pensão de alimentos. E, em troca, renuncia a todos os direitos sobre a Mendes Holdings, a Quinta da Foz, a Penthouse no Chiado e quaisquer ganhos futuros derivados das patentes do João. Era um roubo. Era brutal. Eu valia, conservadoramente, 200 milhões de euros. A casa de campo em Melgaço era uma barraca dilapidada com um telhado a lavazar. 50 mil euros mal cobririam a renda na cidade durante um ano. Observei-a de perto, esperando a luta. Queria a luta. Queria esmagá-la uma última vez para lhe lembrar que eu era o gênio, o provedor, o sol em torno do qual a sua pequena vida girava. Mas Ana apenas olhou para os papéis. E o cão? Perguntou ela. Eu revirei os olhos. Leva o estúpido do cão. Odeio essa coisa. Ana assentiu lentamente. Enfiou a mão na mala. Uma daquelas malas de pano genéricas. Não as Birkin que eu costumava comprar-lhe. E tirou uma caneta. Não era uma Montblanc. Era uma Bic barata de plástico. Está bem, disse ela. As minhas sobrancelhas dispararam. Está bem, é tudo. Nem um grito. Nem um deite os melhores anos da minha vida discurso? Ana levantou o olhar. E por um segundo vi algo nos seus olhos cinzentos que me incomodou. Não era tristeza. Não era raiva. Era tédio. Só quero que acabe, João, disse ela. Quero ser livre. A liberdade não é barata, querida. Eu ri. Mas no teu caso é praticamente uma liquidação. Ela abriu a pasta, não leu uma única página, apenas virou até ao fim, encontrou a linha marcada assinatura do cônjuge e assinou o nome dela. Ana Costa. Já tinha largado o meu apelido. Fechou a pasta e empurrou-a de volta. Já terminamos. Pedro verificou a assinatura, carimbou-a e acenou com a cabeça. O divórcio é efetivo imediatamente após o registro amanhã de manhã. Estão legalmente separados a partir deste momento. Ana levantou-se, alisou o gabardine.
Adeus, João, disse ela. Não esperes um cartão de Natal. Eu chamei por ela. E Ana, tenta encontrar um dentista rico ou algo assim. Vais precisar de alguém para pagar as contas do veterinário do cão. Ela parou à porta. Não se virou. Apenas ficou ali por um batimento cardíaco, a mão na maçaneta de vidro. Depois saiu. Assim que a porta se fechou, eu saltei da cadeira e dei um murro no ar. Sim, viste, Pedro? Ela cedeu. Cedeu como uma cadeira de jardim barata. Pedro já estava a fazer a mala. Foi surpreendentemente fácil. Senhor, geralmente com uma propriedade deste tamanho, eles lutam pela coleção de arte. Pelo menos ela é fraca. Eu escarneci, pegando no meu casaco. Ela sempre foi fraca, não tem estômago para essa guerra. É por isso que eu sou o CEO e ela é, sei lá, está desempregada. Peguei no telemóvel e disquei para a Sofia. Está feito! Gritei para o receptor. A bruxa foi-se embora. Consegui tudo. A empresa, a casa, o dinheiro, tudo. Começa a gelar o Dom Perignon, meu amor. Hoje à noite vamos dar a festa do século. Caminhei até a janela e olhei para as ruas de Lisboa, 42 andares abaixo. Senti-me como um deus. Tinha me livrado do peso morto. Tinha enganado todos. Não notei o elegante sedã preto estacionado do outro lado da rua. Não vi Ana a sair do edifício, não na direção do metro, mas para a porta traseira daquele sedã. Não vi um homem de fato impecável sair e abrir-lhe a porta. E certamente não havia entregar-lhe a mão, a caneta de plástico barata, ao homem que aguardou como se fosse um artefato sagrado. Voltei-me da janela. Pedro, reserva a Quinta da Foz. Quero 200 pessoas lá até sábado. Caterers, DJs, tudo. O tema é libertação. Sábado? Perguntou Pedro. Isso é daqui a 2 dias. Tenho dinheiro, Pedro. Eu sorri, os dentes brancos e predatórios. O dinheiro compra tempo. O dinheiro compra tudo. Pausa para a reflexão do narrador. Comentário pessoal. Espera, tenho de parar aqui um pouco. Toda esta situação, a minha confiança cega, a maneira como eu via a Ana, como eu via o mundo, era no fundo totalmente absurda. Quer dizer, pensem bem, um tipo que se achava o rei do mundo, o gênio que criava e destruía impérios, e que acreditava que uma mulher que ele considerava móvel era insignificante. Na verdade, agora que olho para trás, percebo o quão limitado eu era na minha própria visão. Era como se eu estivesse a viver num filme em que eu era o herói, e todos os outros eram apenas figurantes. Aquela Ana a que eu descrevia como móvel era a pessoa mais perspicaz e letal que alguma vez conheci. Na altura, eu achava que o meu maior trunfo era o dinheiro. Achava que com ele podia comprar tudo, até a lealdade ou o esquecimento das pessoas. Mas o que eu não percebia é que havia algo muito mais poderoso que o dinheiro. Havia inteligência, resiliência e uma paciência que eu, na minha arrogância, nem sequer conseguia imaginar. Olhava para o champanhe a borbulhar e para os fogos de artifício e pensava que era o topo do mundo. Mal sabia que era à beira do precipício. É irônico como a vida nos ensina as maiores lições da forma mais dura, não é? Fim do comentário pessoal. Era sábado à noite na Quinta da Foz. O ar cheirava a sal marinho, jasmim e perfume caro. A propriedade Mendes, antes propriedade Mendes Costa, embora eu próprio tivesse arrancado o Costa da caixa do correio com um pé de cabra, no dia anterior estava a resplandecer. Todas as luzes da mansão de 20 divisões estavam acesas. Um espetáculo de lasers cortava o céu noturno, projetando as minhas iniciais, um Gortobame gigante nas nuvens baixas. A entrada era um parque de estacionamento de Rolls-Royces, Bentleys e Ferraris. Eu tinha convidado todos, rivais de negócios, membros da administração, socialites, modelos que tinha conhecido no Instagram, e até alguns políticos. Queria testemunhas.
Queria que o mundo visse que João Mendes não só tinha sobrevivido ao divórcio, como tinha ascendido. No centro do enorme jardim, ao lado da piscina infinita que parecia despejar-se no Atlântico, um palco tinha sido montado. Uma banda de jazz tocava versões animadas de Frank Sinatra. Eu estava na varanda do quarto principal, a olhar para o enxame de convidados. Vestia um smoking branco, arriscado, ousado, arrogante, tal como eu. Pareces o James Bond, uma voz sussurrou atrás de mim. Sofia saiu para a varanda. Tinha 24 anos, era loira e usava um vestido vermelho que era menos uma peça de vestuário e mais uma sugestão. Ela segurava 2 flutes de champanhe de cristal. James Bond trabalhava para o governo, eu corrigi, pegando no copo e puxando-a para perto pela cintura. Eu sou dono do governo. Ou, pelo menos, sou dono dos senadores que escrevem as leis fiscais. Sofia riu. És mau. Sou livre, Brit. Essa é a diferença. Dei um gole. Viste a cara do Carlos Silva quando ele entrou? Ele tem tentado comprar a minha divisão de logística há anos. Agora ele sabe que tem um controle total. Nenhuma mulher para votar contra a fusão. Vou espremê-lo por mais 10%. És brilhante, ela sussurrou, beijando minha mandíbula. Então, quando vais fazê-lo? Fazer o quê? O anúncio, ela fez beicinho. Ah, eu sorri. Levei a mão ao bolso e senti a caixa de veludo. Um diamante de 10 quilates. Era o dobro do tamanho do que eu tinha dado a Ana. À meia-noite. Quero o drama. Quero os fogos de artifício a explodirem no momento exato em que coloco isto no teu dedo. Mal posso esperar para ser a senhora Mendes. Sofia brilhou. Serás a única senhora Mendes que importa, prometi. Descendo a grande escadaria como a realeza. A multidão abriu-se para nós. Aplausos ecoaram pela sala. Apertei mãos, bati nas costas e aceitei as felicitações. Parabéns pelo desacorrentamento! Gritei, distintivamente alto para o CEO de tecnologia, Miguel Rocha. Quanto é que ela te levou, maior? Trocos, Miguel, trocos, eu rugi a rir. Ela levou o cão e o Volvo, eu fiquei com o reino. Os homens riram. Um som ruidoso de privilégio rico. Ao vencedor, os despojos, alguém brindou. Senti-me bêbado, não só com o champanhe vintage, mas com o poder. Movi-me pela festa, sentindo-me invencível. Vi Pedro Lobo num canto, parecendo nervoso como de costume. Relaxa, Pedro, bati no ombro do meu advogado. Bebe um copo, ganhamos. Sim, ganhamos, disse Pedro, a ajustar os óculos. Mas João leste o aditamento aos registros de patente? Aqueles do avô da Ana? Chato, gritei por cima da música. Pedro, é uma festa, nada de conversas de trabalho. O avô dela está morto, as patentes dele expiraram ou foram integradas. É tudo meu, tudo foi transferido para a holding. Certo, murmurou Pedro, olhando para o telemóvel. É só que recebi um alerta sobre uma alteração de registro na conservatória no final da tarde. Foi bloqueado, mas... Bloqueado exatamente como? Temos firewalls por uma razão. Eu acenei com a mão, dispensando-o. Desfruta dos camarões. Afastei-me, encontrando Sofia perto da piscina. Era quase meia-noite. A banda estava a terminar. O DJ estava a preparar-se para o 7 da noite. Peguei no microfone do vocalista. O feedback agudo fez todos estremecerem, silenciando a multidão. Teste, teste! Eu retumbei. Alguém me ouve? Gritos de apoio irromperam. Obrigado a todos por terem vindo. Eu comecei a andar pelo palco. Sabem, dizem que o casamento é uma parceria, mas sejamos honestos, nos negócios, as parcerias só funcionam quando ambos os lados trazem capital. Quando um lado traz visão, brilho e trabalho árduo, e o outro traz, bem, uma receita de empadão. Risos cruéis ecoaram pela multidão. Passei 15 anos a arrastar uma âncora. Continuei, a minha voz a subir.
Mas hoje cortei a corrente. Hoje a Mendes Holdings está única e exclusivamente 100% sob o controle do homem que a construiu. Levantei o copo para a liberdade. A liberdade! A multidão rugiu de volta, e eu baixei a voz. Como agora tenho uma vaga na posição de esposa. Virei-me para a Sofia, que fingia surpresa na primeira fila. Ajoelhei-me. A multidão ofegou. Abri a caixa de veludo. O diamante brilhou violentamente sob as luzes do palco. Sofia, tu foste o meu rochedo nos últimos 6 meses. Pisquei o olho e a multidão riu novamente. Queres fazer-me o homem mais feliz do mundo e ajudar-me a gastar todo este dinheiro que não tive de dar à minha ex? Sim, Sofia gritou. Sim, sim, sim. Ela correu para o palco. Eu deslizei o anel no seu dedo. Os fogos de artifício, cronometrados perfeitamente, explodiram sobre o oceano. Bum! Estalo! Pop! Era o auge da minha vida, o cume absoluto. E então, a música parou. Não um fade-out, um corte brusco. Silêncio. Os fogos de artifício pararam. As luzes de inundação que iluminavam a casa piscaram e morreram, mergulhando a festa numa semi-escuridão, iluminada apenas pelas luzes da piscina e pelo luar. E foi então que a Ana chegou. Observei a Ana. As pessoas pareciam mudar de comportamento ao seu redor. Num instante, eu era o centro das atenções, o rei. No seguinte, o ar à volta da Ana solidificava-se com uma gravidade estranha. E eu era apenas ruído. Naquele dia na torre, ela tinha sido o silêncio, eu, o som. Agora, eu era o eco fraco da minha própria ruína. Abel arrastou-me para fora da propriedade, passando pelos portões de ferro que se fecharam com um estrondo atrás de mim. Mais tarde, Ana contou-me como tinha sido, à sua maneira. Ela estava ali, invisível para mim, observando tudo, a estudar o jogo. Para ela, aquilo tudo tinha sido planeado, executado com precisão militar. O que eu sentia como uma traição súbita para ela era o desenrolar inevitável de uma armadilha meticulosamente colocada. Ela não tinha raiva, não tinha ódio. Tinha apenas um objetivo, uma fria determinação. Aquele helicóptero, aquele fato, tudo fazia parte de uma imagem cuidadosamente construída para esmagar não só os meus bens, mas também o meu ego. Ela sabia que eu precisava de ser humilhado publicamente, e a julgar pela reação dos convidados, tinha sido bem-sucedida. Quando ela me questionou sobre o cão, Barnabé, na sala de reuniões, eu não tinha percebido a profundidade daquele momento. Pensei que era a Ana de sempre, apegada a coisas insignificantes. Não me ocorreu que pudesse ser um teste, um último fio de humanidade a que ela se agarrava, uma forma de ver se em mim havia ainda um pingo de decência. Às vezes, quando não conseguia dormir, já muito depois de tudo isto, pensava no meu avô. Na maneira como ele sempre dizia, confia apenas naqueles que te mostram humildade. Ele falava dos pequenos comerciantes na nossa aldeia de Santarém, mas agora entendi de outra forma. Aquele castelo, as promessas, tudo soava demasiado perfeito. E o perfeito não existe. Isso tinha sido a lição mais cara da minha vida. O domingo passou num borrão de chamadas telefônicas frenéticas, as quais eu não conseguia lá atender porque o meu telefone da empresa tinha sido remotamente apagado às 3 da manhã. Estava num motel na periferia de Almada, o único sítio que aceitava dinheiro vivo, que era tudo o que tinha na carteira. Os meus cartões de crédito foram recusados, as minhas contas bancárias congeladas devido à atividade suspeita, sinalizada pela cotitular, Ana. Andava de um lado para o outro naquele quarto pequeno e mofado, a camisa de smoking de ontem suja. A raiva fervia dentro de mim, quente e cegante. Ela pensa que é esperta, murmurei para o espelho rachado. Ela pensa que um pedaço de papel de 1995 me para. Eu sou o rosto da empresa. A administração adora-me. Os acionistas adoram-me.
Sem mim, as ações afundam. Eu precisava de ir para o escritório, precisava de reunir os diretores, precisava de dar a volta a isto. Segunda-feira de manhã, 7h30. João Mendes chegou à Torre Mendes num táxi. Atravessei as portas giratórias, pronto para dar ordens à recepção. Bom dia, Sr. Mann. A recepcionista começou, depois parou. Eu ignorei-a e marchei para as catracas. Bati com o meu cartão-chave no leitor. Bip. Acesso negado. Tentei novamente. Bip. Acesso negado. O que é que se passa com esta coisa? Gritei, chutando a barreira de metal. Abram a passagem! 2 seguranças, homens que eu não reconhecia, saíram da guarita. Senhor, precisamos que se afaste, disse o mais alto. Sabem quem eu sou? Cuspi. Eu sou o dono deste edifício. Na verdade, senhor, não é. Uma voz veio dos elevadores. Eu levantei o olhar. Era Carlos Silva, o meu maior rival, o homem de quem eu tinha zombado na festa de sábado. Carlos ostentava um sorriso convencido e um fato sob medida que custava mais do que o meu patrimônio líquido atual. Carlos, o que é que estás aqui a fazer? Perguntei, confuso. Estou a participar na reunião de emergência do conselho, disse Carlos, passando o seu cartão. A luz ficou verde. Fui convidado pela presidente interina. Presidente? Não há presidente. Há agora, Carlos riu. Ana Costa, ela convocou a reunião às 6 da manhã. E, francamente, João, a apresentação dela sobre reestruturação corporativa e responsabilidade ética foi fascinante. Devias mesmo ter lido os estatutos sobre turpitude moral e má gestão de ativos. Ela não pode gerir uma empresa de tecnologia. É uma dona de casa, gritei agarrando as barras da catraca. É uma Costa, Carlos corrigiu. E parece que ela tem programado sob pseudônimo nos últimos 5 anos. Sabes, o projeto Éter. O patch de IA que salvou os teus resultados do 3º trimestre. Sim, eu contratei um freelancer de Zurique para isso. Essa era ela. Carlos lançou a bomba. Ela corrigiu a tua confusão do quarto de hóspedes enquanto estavas fora a jantar com a tua amante. Ela conhece o código melhor do que tu, João. Senti o sangue a esvair-se das minhas pernas. O projeto Éter era a espinha dorsal do nosso novo sistema de segurança. Preciso de ir lá acima, sussurrei. Preciso de falar com a administração. Eles não querem falar contigo, Carlos disse, verificando o relógio. Na verdade, acabaram de terminar a votação. Foi unânime. Votação para quê? Rescisão por justa causa, disse Carlos. Negligência grave, falha em divulgar riscos vitais de ativos, o arrendamento e causar danos reputacionais. Estás fora, João. Completamente fora. Não. Eu caí contra o balcão da segurança. Ah, e João? Carlos acrescentou, entrando no elevador. A Ana pediu-me para te dar uma mensagem. Ela disse que encontrou os registros do veterinário do cão na tua gaveta da secretária. Ela vai enviar um estafeta para os recolher. Não a faças enviar o helicóptero de novo. As portas do elevador fecharam-se. Eu fiquei sozinho no lobby do império que tinha construído. Os funcionários começavam a entrar, sussurrando, apontando os telemóveis para mim. O homem da camisa de smoking suja, por fazer a barba, derrotado. Virei-me para sair, mas as portas da frente abriram-se. Pedro Lobo entrou, ladeado por 2 advogados juniores a carregar caixas. Pedro! Acelerei na direção dele. Graças a Deus. Tens de entrar com uma injunção. Precisamos de processar por rescisão indevida. Precisamos de congelar os bens. Pedro parou. Olhou para mim com uma mistura de pena e desgosto. Não posso representá-lo, João, disse Pedro. Por quê? Eu pago-te uma fortuna. Na verdade, a empresa paga-me, Pedro esclareceu. E como já não é um administrador da empresa, o meu dever é para com a atual administração. A senhora Costa contratou a minha firma para conduzir uma auditoria forense das suas despesas pessoais imputadas à conta corporativa.
Pedro inclinou-se. Os jatos, as joias para a Sofia, as taxas de consultoria para o seu apostador. Está tudo lá, João, e agora que ela tem as chaves do servidor, pode ver cada e-mail. Tu ajudaste-me a escondê-lo. Eu sibilei. Eu aconselhei-o sobre a estrutura. Pedro disse, escorregadio como uma enguia. Não lhe disse para desviar fundos. Tenho uma reunião com o Ministério Público dentro de 1 hora para entregar os ficheiros. A senhora Costa ofereceu-me imunidade total em troca de cooperação. Traidor! Eu dei um murro, mas estava fraco, exausto e lento. O segurança agarrou o meu pulso facilmente. Senhor, precisa de sair das instalações imediatamente, disse o guarda. Ou chamaremos a PSP. Eu libertei o braço. Olhei para o lobby, os pisos de mármore que eu tinha escolhido, a arte moderna que eu tinha comprado, o letreiro gigante Mendes atrás do balcão. Enquanto observava, 2 homens da manutenção saíram com uma escada e uma caixa de ferramentas. Começaram a desparafusar o M. O que estão a fazer? Perguntei, a minha voz a falhar. Ordem de trabalho, o trabalhador grunhiu. A mudar a sinalização. A voltar ao nome antigo. Sistemas Costa. Eu cambaleei para trás. Empurrei as portas giratórias, saindo para o passeio movimentado de Lisboa. O ruído da cidade atingiu-me. Táxis a buzinar, pessoas a gritar, o moer incessante do mundo que já não se importava comigo. Levei a mão ao bolso para pegar no telemóvel, por hábito. Depois lembrei-me que não tinha nenhum. Não tinha escritório, nem casa, nem mulher, nem noiva, nem advogado. E em breve, se Pedro estivesse a dizer a verdade, nem liberdade. Olhei para o outro lado da rua. Um ticker de notícias num ecrã gigante mostrava as manchetes da manhã. Bilionário destituído em aquisição hostil pela ex-mulher. Ações da Mendes sobem 15% com notícia de nova liderança. O mercado gostou. Essa foi a faca final no coração. O mundo preferia-me fora. Sentei-me num banco público, o metal frio a penetrar nas calças do meu smoking. Enterrei a cabeça nas mãos, mas o universo ainda não tinha terminado comigo. Um carro prateado e elegante parou à beira do passeio. A janela desceu. Não era a Ana. Era um homem chamado Vitor Matos, um agiota a quem eu tinha pedido dinheiro emprestado para alavancar a minha compra pessoal da Quinta da Foz. Dinheiro que eu tinha assumido que podia pagar com o meu próximo bônus. Vitor não parecia um membro da administração. Parecia um homem que partia coisas para viver. Senhor Mendes, disse Vitor, sorrindo com demasiados dentes. Soube das notícias. Mau presságio. Vitor, eu engoli em seco. Eu preciso de um pouco de tempo. Tempo é dinheiro, João, Vitor disse. E parece que não tens nenhum dos dois. O meu chefe fica nervoso quando o colateral desaparece. A casa já não é sua. Então, o que tem para mim? Olhei para as minhas mãos. Não tinha nada. Entra, disse Vitor. Não foi um pedido. Quando eu estendi a mão para a maçaneta da porta do carro do agiota, uma mão agarrou o meu ombro. Não tão depressa, disse uma voz feminina. Eu virei-me. Era Ana. Estava na rua a segurar 2 cafés. Hoje não estava de fato. Usava jeans e uma camisola, parecendo 10 anos mais jovem. Atrás dela estavam 2 agentes da PSP. Afasta-te do carro, João, disse ela. Ana! Eu olhei entre ela e Vitor. Estás a salvar-me? Não estou a salvar-te, disse ela friamente. Estou a garantir que a acusação apanhe o seu homem. Estás preso por fraude corporativa e desvio de fundos. Ela acenou para os agentes. Eles avançaram, as algemas a tilintar. Vitor, vendo os policiais, arrancou no trânsito, deixando-me na rua. Chamaste a polícia por minha causa? Perguntei enquanto eles me viravam. Eu disse-te, disse Ana, dando um gole no café. Eu só queria o cão e o Volvo. Tu forçaste a minha mão. Ana, por favor! Eu implorei enquanto eles me empurravam para a carrinha da polícia.
Posso resolver isto. Podemos fazer um acordo. Ela caminhou até a janela do carro da polícia, enquanto eu era empurrado para dentro. Não há acordos, João, disse ela. Mas eu trouxe-te algo. Ela meteu a mão numa mala e tirou um pequeno objeto de plástico barato. Atirou-o para o meu colo antes que o oficial fechasse a porta. Era a caneta Bic que ela tinha usado para assinar os papéis do divórcio. Guarda isso, ela sorriu. Vais precisar dela para assinar a tua confissão. A prisão de Caxias foi um ataque sensorial que eu, João Mendes, estava mal preparado para lidar. O cheiro de desinfetante industrial misturado com corpos não lavados. O clangor constante de metal em metal. Os gritos que nunca pareciam parar. Era um inferno muito distante do silêncio da penthouse, a que eu estava habituado. Fui processado como gado, despido do meu fato feito à medida, sujeito a uma humilhante revista e vestido com um macacão laranja oversized que me arranhava a pele. Sentei-me na cama fina da minha cela de detenção, a olhar para os grafites riscados na parede de cimento à minha frente. Zé da Silva esteve aqui 2022. Fechei os olhos com força. Isto era um pesadelo. A qualquer minuto, eu acordaria nos meus lençóis de algodão egípcio ao lado da Sofia e riríamos do sonho absurdo em que a minha insignificante ex-mulher se transformava numa assassina corporativa. Mas quando abri os olhos, o Zé da Silva ainda lá estava. A minha única chamada telefônica foi para o número pessoal do Pedro Lobo. Foi diretamente para o correio de voz. A minha segunda chamada, barganhada por um maço de cigarros que eu nem sequer tinha ainda, foi para a Sofia. O número para o qual ligou foi desligado ou já não está em serviço. Ela tinha me queimado rápido. 3 dias passaram. 3 dias de chá fraco, pão dormido e a aterrorizante realidade de que eu estava completamente sozinho. O Ministério Público, encorajado pela cooperação da Ana, estava a lançar-me tudo em cima. As acusações acumulavam-se: fraude eletrônica, evasão fiscal, conspiração para desvio de grandes somas. Na manhã do 4º dia, um guarda bateu nas grades. Mendes, visita legal, mexa-se! Eu levantei-me à esperança subir. Pedro tinha conseguido. Ou talvez a Sofia tivesse contratado alguém. Fui levado para uma pequena sala sem janelas, com uma mesa de metal aparafusada ao chão. Do outro lado não estava Pedro Lobo. Era uma mulher que eu não reconhecia. Era jovem, sobrecarregada, carregava uma pasta transbordante e usava um fato que parecia ter saído de uma prateleira de saldos. Senhor Mendes, sou a doutora Alexandra Santos. Sou a sua defensora pública nomeada pelo tribunal. Olhei para ela com horror. Defensora pública? Eu sou um bilionário. Exijo um advogado a sério. Alexandra suspirou, pousando uma pasta pesada na mesa. Correção, senhor Mendes. O senhor era um bilionário. Atualmente os seus bens estão congelados, sujeitos à investigação federal e a reivindicações de confisco civil pela Sistemas Costa. Tem 74 euros na sua conta de cantina. Sou o que tem. Ela abriu a pasta. Olhe, o Ministério Público tem-no por crimes de desvio de fundos. O rastro documental que a senhora Costa forneceu é impecável. Estão a oferecer um acordo. 15 anos de prisão federal. Segurança mínima se cooperar em outras investigações em curso. 15 anos? Eu engasguei-me. Vou ter 60 anos. Não consigo fazer 15 anos. A alternativa é ir a julgamento com as provas que eles têm. O senhor está a olhar para 25 anos à prisão perpétua se for condenado por todas as acusações. Bati com o punho na mesa. Ana incriminou-me. Ela armou isto tudo. Consegue provar isso? Perguntou Alexandra cansada. Tem documentos, testemunhas? Porque neste momento ela é a CEO heroína a limpar a corrupção corporativa e o senhor é o ex-marido desgraçado. Eu recostei-me. Não tinha nada. Preciso de tempo, sussurrei.
Tem até a acusação amanhã de manhã para decidir sobre o acordo, disse ela, arrumando as coisas. Pense bem, Sr. Mendes. Ela saiu. Eu enterrei a cabeça nas mãos. Ia morrer na prisão. O guarda voltou para me escoltar para a cela. Enquanto caminhávamos pelo corredor, outro guarda aproximou-se segurando uma prancheta. Alto. Mendes tem outro visitante. Autorização especial. Eu franzi a testa. Quem? A advogada ela acabou de sair. Fui levado para uma sala diferente. Esta era ligeiramente mais agradável. Tinha uma janela que dava para uma cerca de arame farpado. Sentado à mesa estava um homem que eu conhecia bem, um homem que eu desprezava. Ricardo Teixeira. Ricardo era de dinheiro antigo, descendente de figuras históricas, formado em universidades prestigiadas, herdou um império de navegação e triplicou-o. Sempre me tinha desprezado como lixo novo rico, um aproveitador de fato barato. Ricardo estava impecavelmente vestido com um fato riscas de carvão, um lenço de seda perfeitamente dobrado no bolso. Não olhou para mim. Estava a examinar as unhas bem tratadas. Ricardo, disse eu, a voz áspera pelo desuso, vieste para te gabar? Ricardo finalmente levantou o olhar. Os seus olhos eram gelo azul. Dificilmente. Não chuto cães quando estão no chão, João. É vulgar. Então por que estás aqui? Porque odeio perder dinheiro mais do que odeio a vulgaridade, disse Ricardo suavemente. Eu tinha uma posição curta significativa nas ações da Mendes. Quando a sua ex-mulher assumiu o controlo, as ações dispararam. Perdi 50 milhões de euros antes do pequeno almoço na segunda-feira. Senti um pequeno lampejo de satisfação. Ana surpreendeu toda a gente. Será? Ricardo inclinou-se. Olha, eu não acredito nisso. A dona de casa gênio. Vende bem na imprensa. Mas eu conheço-te, João. És uma cobra. Não terias construído essa empresa com o código de outra pessoa sem um plano de contingência. És demasiado paranoico. A minha mente disparou. Ricardo queria alguma coisa. Ana é mesmo boa. Eu menti, tentando perceber a intenção de Ricardo. Ela jogou o jogo a longo prazo. Tretas, Ricardo escarneceu. Ela tem acesso de superfície, mas a arquitetura profunda, o acesso raiz ao algoritmo Costa. Tu tens uma backdoor, um interruptor de morte, algo para manter como refém. Eu não tinha. Percebi agora que Ana nunca me tinha dado verdadeiro acesso raiz. Eu tinha sido apenas o exterior chamativo, mas Ricardo não sabia disso. Um plano desesperado formou-se na minha mente. Era um bluff de proporções épicas. Talvez eu tenha, disse eu lentamente, recostando-me e tentando recuperar parte da minha antiga arrogância, apesar do macacão laranja. Talvez eu tenha um interruptor de homem morto programado para apagar todo o cluster de servidores se eu não fizer login a cada 30 dias. Os olhos de Ricardo estreitaram-se. Estava fisgado. Se isso acontecer, a empresa vai a zero, disse Ricardo. E a minha posição curta compensa. Exatamente, disse eu. Mas eu não consigo muito bem fazer login. Daqui consigo. Ricardo estudou-me por um longo e tenso momento. O que queres? Perguntou Ricardo. Fiança, disse eu imediatamente. Tira-me daqui. Paga a caução. E preciso de uma equipa jurídica a sério, não uma defensora pública sobrecarregada. Consegue-me o dinheiro do Duarte e, em troca, leva-me a um terminal seguro e eu aciono a eliminação antecipadamente. Vou arrasar os sistemas Costa. Tu fazes a tua fortuna na venda a descoberto e eu consigo a alavancagem para forçar a Ana a retirar as acusações. Era uma mentira envolta em desespero. Se eu saísse, simplesmente fugiria. Encontraria Vitor Matos, imploraria por um empréstimo para ir para um país sem extradição e desapareceria. Ricardo levantou-se, alisando o casaco. Os meus advogados estarão na tua apresentação amanhã de manhã. Se o juiz definir fiança, será paga dentro de 1 hora. Ele virou-se para sair. Ricardo, chamei.
Por que confiar em mim? Ricardo parou à porta. Não confio em ti, João. Confio na tua ganância. E neste momento, a tua ganância é a única coisa que te mantém vivo. 3 semanas depois da aquisição, Ana finalmente sentou-se sozinha no gabinete do CEO, o seu gabinete. Os últimos vestígios do João tinham desaparecido. Os seus móveis de mau gosto tinham sido substituídos por linhas limpas e modernas. O seu retrato oversized era agora um quadro branco cheio de equações e projeções. O espaço já não celebrava o ego. Exigia foco, ela estava exausta. Reconstruir a sua vida e a sua empresa parecia mais pesado do que qualquer aquisição hostil. Quando Carlos Silva ligou com a notícia, ela já pressentia problemas. João tinha pago a fiança. 50 milhões de euros. Apenas um homem o financiaria. Ricardo Teixeira. Ana percebeu imediatamente. Ricardo precisava que a empresa dela falhasse. João era a sua arma. Mas João nunca tinha compreendido o código. Tinha dependido do brilho dela durante anos. Negou, ele não tinha acesso agora. Nenhuma alavancagem real, apenas mentiras. Então ela deu-lhe algo melhor. Uma armadilha. Durante 6 horas, ela construiu uma ilusão digital perfeita. Um espelho dos servidores centrais da empresa, repleto de dados falsos e sistemas simulados. Parecia real. Respirava como a coisa real e estava isolado de tudo o que importava. Quando terminou, abriu uma única porta, uma isca, do outro lado da cidade. Eu estava sentado na penthouse do Ricardo, o monitor de tornozelo a zumbi suavemente contra a minha pele. Guardas observavam-me. Um novo portátil esperava na mesa. Eu estava desesperado. Quando digitei as minhas credenciais antigas e vi acesso concedido, o alívio inundou-me. Pensei que tinha ganhado. Pensei que a Ana tinha escorregado. Comecei a la apagar. Barras de progresso preencheram o ecrã. No gabinete dela, alarmes acenderam-se. Ana observava cada tecla aparecer em tempo real, espelhada para o servidor do Ministério Público. Ela fez uma chamada. Está feito. Minutos depois, a polícia invadiu a penthouse. Mal tive tempo de perceber, antes de estar de bruços no chão, os pulsos presos em algemas. A minha vitória foi uma ilusão. A minha liberdade temporária. Lá fora, Ana observava do outro lado da rua. Sem triunfo, sem raiva, apenas encerramento. Ela virou-se, regressando à empresa que tinha reconstruído mais forte, mais limpa, e finalmente sua, deixando-me preso pelas algemas douradas da minha própria ambição. A queda de João Mendes não foi um salpico. Foi um tsunami que arrastou o resto da elite corrupta com ele. Na manhã seguinte à rusga na penthouse do Chiado, o FBI chegou aos escritórios da Teixeira Capital. Ricardo Teixeira, um homem que tinha jantado com presidentes e reis, foi escoltado para fora da sua torre de vidro algemado. O portátil que eu tinha usado para executar a eliminação do servidor tinha sido rastreado até uma ordem de compra assinada pela assistente pessoal de Ricardo. A acusação era conspiração para cometer cyberterrorismo e sabotagem corporativa. Como Ana tinha classificado a Sistemas Costa como infraestrutura crítica devido aos seus contratos de logística governamental, a minha tentativa de apagar os servidores não foi apenas um crime corporativo. Foi um crime federal com uma pena mínima obrigatória. O julgamento foi o evento mediático da década. Ana Costa subiu ao banco das testemunhas apenas uma vez. Vestia um simples fato branco. Respondeu às perguntas calmamente, claramente e sem qualquer indício de malícia. Senhora Costa, o meu novo advogado, uma defensora pública, pois os meus bens tinham sido apreendidos, perguntou: armou uma armadilha ao meu cliente? Protegi a minha empresa contra uma ameaça conhecida. Ana respondeu, olhando diretamente para o júri. Se um ladrão entra numa casa porque a porta estava destrancada, continua a ser um ladrão. João Mendes usou uma chave que roubou para destruir uma casa que não lhe pertencia. Eu simplesmente garanti que a casa estava vazia quando ele chegou. O júri deliberou por menos de 3 horas, culpado de todas as acusações. A audiência de sentença foi breve. Eu,
Despojado dos meus fatos Armani, da minha confiança e do meu futuro, compareci perante o juiz. Olhei para a galeria, procurando alguém. Sofia, os meus velhos amigos, até Pedro Lobo. Os bancos estavam vazios. Apenas uma pessoa estava sentada na última fila. Ana. Ela não estava ali para se gabar. Estava ali para fechar o livro. João Mendes, o juiz começou. Pelos seus crimes contra os sistemas Costa e o seu flagrante desrespeito pela lei, enquanto estava em fiança, eu condeno-o a 20 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por 15 anos. Os meus joelhos cederam. Os oficiais tiveram de me segurar enquanto me levavam a tilintar em correntes. Virei a cabeça e encontrei os olhos de Ana. Abri a boca para dizer algo. Talvez para gritar, talvez para implorar, talvez apenas para pedir desculpa. Ana não esperou para ouvir. Levantou-se, pegou na mala e saiu do tribunal. Tinha uma reunião de administração às 14 horas, 5 anos depois. O Parque Eduardo VII estava banhado na luz dourada do outono. Ana sentava-se num banco perto do lago, atirando uma bola de tênis para um Golden Retriever que começava a ter uns pelos grisalhos à volta do focinho. "Vai buscar Barnabé?" Ela riu. O cão, o mesmo que eu tinha chamado de inútil, saltou alegremente para a relva. Ana deu um gole no café, verificou o telemóvel. Ações das Sistemas Costa sobem 12% após anúncio da iniciativa de energia limpa. Era uma das mulheres mais ricas do mundo agora, mas não vivia na Quinta da Foz. Tinha-a transformado num retiro para mulheres a recuperar de abusos financeiros. Vivia num confortável apartamento em Alfama, conduzia um híbrido e ainda fazia as suas próprias compras de supermercado. "Com licença." Ana levantou o olhar. Uma jovem estava ali parecendo nervosa. Segurava um tablet. É a Ana Costa?" "Sou." Ana sorriu. "Só queria agradecer." A rapariga gaguejou. "Sou estudante de ciência da computação na Universidade Nova. Estou com a Bolsa Costa. Se não fosse o seu programa, eu não estaria na escola. A senhora é a minha heroína." Ana sentiu um calor no peito que o dinheiro não podia comprar. "Estuda muito", disse ela gentilmente. "O mundo precisa de melhor código e de melhores pessoas a escrevê-lo." A rapariga sorriu e foi-se embora. Ana chamou Barnabé de volta enquanto lhe prendia a trela na coleira. O telemóvel dela vibrou com um alerta de notícias. Ex-bilionário João Mendes tem recurso negado. Permanecerá na prisão. Havia uma foto. Eu parecia velho. O meu cabelo estava a rarear. O meu rosto marcado pela amargura. Parecia um fantasma. Ana olhou para a foto por um longo momento. Não se sentiu feliz, não se sentiu triste, não sentiu nada. A raiva tinha se evaporado anos atrás, deixando apenas uma paz tranquila. Ela ignorou a notificação e guardou o telemóvel no bolso. "Vamos, Barnabé", sussurrou ela, coçando o cão atrás das orelhas. "Vamos para casa." Eles saíram do parque, desaparecendo na multidão da cidade. Uma mulher e o seu cão, livres em todos os sentidos da palavra, a afastar-se das sombras do passado e a caminhar para a luz da sua própria criação. E hoje? Não sei bem. Às vezes, penso que foi o melhor que me podia ter acontecido, a maneira como a Ana desmantelou o meu mundo e, de certa forma, me forçou a encarar a realidade. Noutras vezes, sinto uma raiva surda, a amargura de tudo o que perdi. Talvez ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas o meu caminho foi traçado e agora tenho de lidar com as consequências, que, para ser honesto, foram totalmente merecidas, por mais que me custe admitir. Não foi um final feliz, mas foi um final, e isso já é alguma coisa.